Boa tarde, amigos do YouTube. Vamos produzir aqui mais um vídeo para os nossos amigos. Hoje eu quero fazer um apanhado geral. Hoje que é 22 de setembro de 2019. Um apanhado geral é o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre o nosso Brasil, sobre política, sobre tudo. Logicamente no caminho às vezes a gente se perde em relação ao conteúdo que nós tínhamos no ponto inicial, porque eu não tenho nada anotado, no improviso mesmo. Então às vezes a gente acaba indo para um outro lado que não era aquilo que a gente queria. Mas o essencial aqui no meu ponto de vista é que as opiniões que eu dou aqui, e todas as pessoas no mundo, ela não corresponde, não necessariamente, com a verdade. Não que nós não queremos falar a verdade. Isso aqui a verdade para mim é o ponto essencial, né? Mas às vezes a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Não é eu vim aqui, vou falar aqui uma coisa para agradar todo mundo. Isso não existe. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, e elas têm que ser preservadas, né? Eu não sou o dono da verdade, assim como você que está me ouvindo aí, provavelmente também não é o dono da verdade de todos os pontos de vista que você tem e todas as pessoas do mundo. O interessante é que a gente fala uma coisa que seja honesta, que você fala uma coisa honesta consigo mesmo e eu que falo comigo mesmo. Que no meu ponto de vista aí eu estou falando, é a minha verdade. Não sendo honesto comigo mesmo. E também sempre deixando essa margem que eu já disse, que eu não sou o dono da verdade. Mas as pessoas têm que ser respeitadas, o seu ponto de vista, né? Então vamos lá. Falando de política, eu tomei uma decisão, vou tentar ser isento dentro da possibilidade, né? Porque qualquer coisa que eu falar aqui, os meus amigos aí do outro lado vão achar diferente, não vão concordar comigo. E talvez esse seria a essência da vida. No meu ponto de vista, nós agimos no sentido de que as pessoas concordem com a gente. E talvez aí esteja o grande problema do mundo. Porque a maioria das brigas, dos atritos, das confusões, das polêmicas que tem no mundo hoje, é exatamente porque alguém não concorda comigo, eu arrumo um atrito, eu quero brigar com a pessoa. Talvez se a gente buscasse nesse sentido aí, eu quero que a pessoa discorde de mim para mim ter aprendizado, para mim saber respeitar as pessoas, eu não brigar. Eu não achar que eu sou o dono da razão, e mesmo quando eu tenho essa razão, eu não brigar por ela, certo? Então, eu vou tentar ser isento, não tentando puxar nem para um partido, nem para o outro, nem para o governo. Se for o Lula que estiver no comando, o Bolsonaro, quando foi o Fernando Henrique, quando foi Getúlio Vargas, quando vai ser os futuros presidentes, o importante é que eles vá num sentido que beneficia a população, né? Que dê educação para a população. Quem paga a conta no final vai ser sempre o povo. Mas nem por isso nós temos que vir aqui e xingar as pessoas, xingar os governantes, xingar os ex-presidentes, os futuros presidentes. Nós temos o direito de dar nossa opinião aqui, mas dentro de um bom senso, de uma amizade, de um respeito. Porque vai ter que ter alguém para administrar lá. Se as pessoas falam assim, eu não vou participar de política, que todo mundo é ladrão. Mas o que nós temos que ver é que nós não fazemos o que nós gostamos no mundo. Nem sempre. Nós fazemos aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Claro que trabalhar é bom, eu gosto de trabalhar, né? Fazer uma coisa, se você sentir prazer por fazer bem feito. Mas se a gente pudéssemos estar viajando, fazendo o que a gente gosta, um curso, sei lá, cada pessoa gosta de uma coisa. Eu, por exemplo, gosto de comunicar, fazendo isso que eu estou fazendo aqui, gosto de música,
gosto de ouvir uma boa música, até cantar uma música, se eu soubesse. Eu tentei já desenvolver música no violão, etc. Cantar não parece ser o meu melhor dom, mas é a coisa que eu gostaria de estar fazendo, ser um artista, estar viajando, conhecendo o Brasil inteiro, as cachoeiras. Então talvez o trabalho não é a melhor coisa que um ser humano queria estar fazendo, queria estar ocupando com essas outras coisas. Mas como sem dinheiro a gente não consegue nada, eu até, não sei se foi eu que criei essa frase, que o trabalho é o passaporte para a felicidade. Eu sei que alguém de vocês já vai me questionar, não, o passaporte para a felicidade é dar um beijo numa garota, é chupar um sorvete, é estar na praia, é estar numa cachoeira, conhecendo os lugares turísticos. Sim, mas se a pessoa é rica, herdou isso aí das gerações anteriores, ele pode fazer sem trabalhar, mas o trabalho estava lá atrás, né, nos ancestrais deles, que produziram, para ele poder estar fazendo isso. Então o trabalho sempre vai ser o passaporte. Se não foi ele que teve que trabalhar para ganhar esse dinheiro, para ir fazer essas viagens e tudo mais que ele está fazendo hoje, que eu gostaria de fazer, foram os ancestrais que trabalharam. Então é o trabalho que é o passaporte. Mas não é a coisa, a gente trabalha porque é preciso, não é verdade? Então a política vem no mesmo sentido. Precisa ter alguém lá em cima. Você imagina o Brasil sem ninguém para ditar regra, para falar isso vai ser assim, 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 assim. Ter uma cartilha a ser seguida. E vocês sabem que nem para administrar uma casa é fácil. Você às vezes com 3 filhos, uma mulher, nós criamos, se nós não administrarmos com amor, com carinho, com respeito, vamos criar atrito dentro da nossa casa com 4 pessoas. Agora você imagina você administrar um país que da Europa inteira, maior que a Europa, eu não tenho esse estudo aprofundado ainda, mas ouvi dizer que o Brasil é maior que toda a Europa, com tantas pessoas. E uma coisa nós podemos afirmar que é verdade, com tanto congressista, né, deputados e senadores, é bem pouco provável que a maioria deles não tenha problema com a justiça, né? Com um ponto de vista diferente, ideologia diferente, criação diferente. Você imaginou a dificuldade que é ser um presidente da república? Eu não queria simplesmente estar na pele deles. Porque uma vez eu fiz um trabalho social aqui na minha vila onde eu moro, e deu para mim ter um aperitivo do que é você mexer com o povo. Não que o povo seja ruim, os pontos de vista deles são diferenciados, né? E você vai lutar na tua linha daquilo. A nossa verdade está relacionado. Nós temos dependência cultural com aquilo que nós fomos criados, com nossos ancestrais, o que nossos pais falavam para nós sobre a honestidade. O que é honestidade para nós? De repente a gente chama uma pessoa de desonesto, e a honestidade para mim não é a mesma que é para você. Não que esteja errado isso, mas nós somos um retrato dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais fossem o nosso espelho. Nós formamos nossa personalidade em cima daquilo. É lógico que no caminho a gente vai adquirindo mais informações, e muito daquilo que nós aprendemos na nossa história, nós vamos abandonando dentro de um bom senso, né, do nosso próprio bom senso. Vamos abandonando alguma coisa, adquirindo outras. Vamos tornando uma nova pessoa, um novo cidadão com nova visão, uma visão mais apurada dentro do nosso conceito, né? Vamos mudando isso. Então, para não esticar muito o vídeo, que já está sendo esticado, até peço desculpa, eu quero falar da atual situação do país. Eu até acho que nós nunca deveria falar de presidente. Nós deveríamos mudar um pouco o foco, a nossa maneira de pensar sobre política no Brasil. Nós devíamos falar do Congresso, porque o presidente não manda nada, infelizmente. Mas se ele quer, ele que manda lá o seu plano de governo lá para a Câmara dos Deputados, tem que passar pela Câmara em 2 votações, depois vai para o Senado. Projeto mais simples exige um percentual menor de votos do deputado. Projeto que tem que mudar a Constituição já envolve lá 2/3. E você imagina mexendo com tantas pessoas que mais da metade tem problema com a justiça. Você imagina aprovar
um projeto anticrime, independente se ele é do Sérgio Moro, se ele é do ministro do STF, do Moraes lá, eu esqueço o primeiro nome dele, né? De quem for, foi de Getúlio Vargas que estava lá engavetado, não importa, não vamos torcer para as pessoas, vamos torcer para que o projeto bom seja aprovado para o povo. Você imagina diminuir a corrupção, diminuir o roubo, envolveria menos polícia, menos gasto com segurança pública, ia sobrar mais para investir no que interessa, que é educação, segurança, transporte e formação de cidadão, não é verdade? Então eu acho que nós não devíamos julgar presidente, nós devíamos julgar o Congresso. Ó, esse Congresso desta geração não está sendo bom, não está trabalhando com o povo. Porque o Congresso ele tem a obrigação de trabalhar para o povo. Porque ele vem aqui nos seus redutos eleitorais, não só pede voto, como às vezes chega a implorar, promete que vai trabalhar certo, que vai fazer projeto para o povo, e depois que ele é eleito, ele não ouve mais o povo, ele assumiu um compromisso nos seus redutos eleitorais, então todos eles têm um compromisso. E no meu ponto de vista, esse Congresso aí, ele está mais querendo retalhar o presidente, não vamos nem pôr a figura de quem esteja lá. Né? Vamos falar do Lula aqui, eu acompanhei a carreira do Lula, mais ou menos, eu não sei quando ele começou a carreira dele, mas eu era ainda bem criança. O Lula tem uma carreira política muito extensa. Ele ficou muitos anos como deputado, se não me falha a memória agora, eu não sei se ele foi deputado estadual ou federal, mas ele teve vários mandatos de deputado e ele era um opositor meio pesado, no meu ponto de vista. Como eu já disse, pode não corresponder com a verdade, eu já admito essa possibilidade, mas ele era muito crítico, ou seja, nenhum projeto que era aprovado lá e ele ia dar entrevista na mídia, ele não colocava que aquele projeto era bom. Todos os projetos para ele eram ruins. E daí vinha na minha mente, poxa, mas no meu ponto de vista, um cidadão para ser respeitado, por isso que eu estou sendo maleável aqui. Quando vem algo bom, você tem que elogiar, e quando vem algo ruim, aí sim, você critica, você vai ter uma credibilidade das pessoas, porque as pessoas vão analisar o teu histórico e falar, pô, o animal, eu me denomino aqui como repórter animal. Aqui fazendo um parênteses aqui, por que é repórter animal? As pessoas ficam às vezes procurando um motivo para esse repórter animal. É porque eu imitava o locutor esportivo Osmar Santos e ele chamava o jogador de animal. Até as pessoas perguntam se foi por causa do Edmundo. Não, pelo contrário, o meu apelido foi antes do Edmundo. Para quem acompanhou a trajetória do locutor esportivo Osmar Santos, um dos maiores locutores que passou pelo nosso país, de rádio e narrou também na televisão, mas a carreira mais extensa dele foi no rádio, na Rádio Globo. Ele chamava qualquer jogador de animal desde que aquele jogador fizesse uma jogada extraordinária. Então quando o jogador fazia uma jogada extraordinária, ele falava Edmundo animal! Zico é animal! Pela jogada. Mas como o Edmundo foi um dos caras mais polêmicos que teve naquela era, então o apelido pegou no Edmundo. Mas foi eu trabalhava numa empresa e os meus colegas lá de empresa, e eu fazia essa narração. A gente fazia entrega na rua, eu trabalhava com um caminhão fazendo entrega. Quando eu chegava no supermercado, a gente fazia aquela entrega, e no trajeto para ir para outro ponto de venda, às vezes era longo, eu ia narrando, fazendo imitação de jogo, né? Tipo, ripa na sulipa, pimba na gorduchinha, e que gol! É no Brasil! Zico é o garotinho, um pezinho de ouro do futebol brasileiro! Fulano é animal! Então eu ia fazendo isso no caminhão. E daí as pessoas, os meus amigos apelidaram eu de animal, daí uma longa história. Depois eu fui trabalhar por conta e eu vendia alho nas portas, batendo assim nas portas das casas, né? E às vezes as crianças saíam na frente, não saía o pai, a mãe, um adulto, né?
E daí eles gritavam quem que era, as crianças falavam assim, é o homem do alho. Daí eu dizia, mas homem do alho, todo mundo é homem do alho. Eu vou ter que criar uma identidade, eu estou resumindo aqui. Daí quando as crianças saíam, eu falava, fala que é um animal, fala que é um animal para um, fala que é um animal para outro, e foi disseminando, disseminando. Depois abri uma empresa para entregar mesmo no supermercado. Na etiqueta do alho eu ponhava ali animal, eu ponhava fotos naquela etiqueta defendendo os animais e boas maneiras dentro do meu conceito, né? Que era boas maneiras, como já disse, ninguém é dono da verdade, mas no meu conceito era boas maneiras. Assim, até hoje tem um certo conhecimento como animal, mas não a nível, nem a municipal, né? A nível regional aqui no bairro. Até fui candidato a vereador, tirei 970 votos. Aí conhecendo o posicionamento do povo, eu cheguei à conclusão que eu não queria ser mais político, não de medo de não ganhar, pelo contrário. Eu tinha medo de ganhar e daí não corresponder o povo, porque o povo nem sempre quer aquilo que é a função do vereador. Que a função do vereador foi distorcendo ao longo dos tempos. A função do vereador era trazer obra pública, melhorar os postos de saúde, as ruas, enfim, trabalhar no coletivo. E não individualmente, prestando favor para as pessoas, pagando uma receita, pagando um telefone. Isso não é a função do vereador. E eu percebi que se eu um dia fosse eleito, o povo ia cobrar isso de mim e eu não iria fazer, e eu teria que mudar do meu bairro. E a outra coisa que o pessoal fala, que o cara depois que ganha some, etc e tal. Então eu estou fazendo um resumo geral, né? Eu cheguei à conclusão que pode ser que amanhã eu mude de opinião e venha ser candidato de novo a vereador. Mas eu cheguei à conclusão que eu tinha mais medo de ganhar do que ele perder, né? Por esse fato que eu acabei de relatar aqui. Então isso é porque a repórter animal é nesse sentido que eu disse aqui agora. Então seguindo, retornando lá, deixando um parênteses, o Lula era só crítico. E quando ele ganha, e eu votei nele para presidente, umas 3 vezes, né? E no momento que ele acabou de ser eleito, caiu a ficha dele, que ele ia ter dificuldade para aprovar os seus projetos. Esse é meu ponto de vista, não estou falando que é a verdade, entendeu? Ele ia ter dificuldade para apoiar os seus projetos porque ele era um crítico muito grande. Como ele criticava todo mundo, ele não ia ter alguém para aprovar. E no meu ponto de vista também, ele tinha... a intenção dele era das melhores, ele tinha um sonho muito grande de ver o Brasil bem. Como, de certa maneira, ele acabou fazendo um mandato que melhorou o Brasil, né? Só achei que ele acelerou demais, que se ele tivesse acelerado menos, vindo num crescimento mais devagar, o Brasil ia estar crescendo até hoje, menos, mas indo numa linha ascendente. Como que ele tinha essa ansiedade de fazer o Brasil crescer rápido. É como uma criança que você lembra da cadeirinha de roda, que até muitos especialistas acabou orientando a população a não comprar mais aquela cadeirinha de roda numa criança, que a criança andando na cadeirinha de roda, ela não estava com os seus pés no chão, então ela não estava criando estrutura. A sua mente estava acelerando o processo dela andar, mas não é como aquelas crianças lá no nosso passado que andavam se agarrando pelas paredes, fazendo força, e ao mesmo tempo que a sua mente evoluía, a estrutura do seu corpo também era proporcional, então criava-se uma estrutura. E a mesma coisa foi no Brasil, quando o Lula acelerou o crescimento, foi muito, e as estruturas não foi crescendo junto para manter aquele crescimento, né? Mas ele, no meu ponto de vista, ele tinha ótimas intenções, das melhores. Mas como a ansiedade dele era tão grande de aprovar esse projeto para o povo, e ele percebeu que ele não ia conseguir aprovar, e ele teve que comprar os deputados. Foi pro bem que ele fez aquilo, na ansiedade, oferecendo um benefício para um, para outro, para voltar, vamos aprovar esse projeto, tal. Sempre sendo repetitivo, que é o meu ponto de vista, que não, de repente não corresponde com a realidade, eu estou aqui vendo coisas, tá? Mas é a minha visão, eu estou sendo sincero comigo mesmo e respeitando a visão de vocês. Então ele veio assim, e os outros deputados foram sabendo, o Lula deu vantagem para um, deu vantagem para outro, deu vantagem para outro. Quando ele viu, ele estava até o pescoço. Ele não teve como mais retroceder, voltar para trás. Aí veio o mensalão, tal, depois veio o petrolão.
Mas eu não quero deixar isso como verdade, eu quero deixar como uma coisa fantasiosa minha, que eu não quero torcer para nenhum político, para não dar a impressão que eu estou aqui perseguindo um e apoiando o outro, né? E agora, o Bolsonaro, se ele for nesse caminho, você vê que o Congresso está dificultando. Não vou atacar o Lula e falar que foi o Congresso que fudeu com a vida do Lula, que colocou ele na cadeia. Congresso Nacional com o seu posicionamento criminoso. Isso eu não tenho medo de falar, que isso aí até uma criança sabe. E se o Bolsonaro abrir mão, começar a entrar no mesmo jogo, ele vai pro mesmo caminho. Ele vai começar a dar vantagem para um para outro, porque ele também tem ansiedade, porque é o Brasil inteiro descendo a madeira no cara, como desceu no Lula também, como vai descer em todos os presidentes, até o Getúlio Vargas que se suicidou, né? E como descerão o pau, conhecendo a humanidade como nós conhecemos, né? Descerão um pau também no futuro presidente. O cara tem que ser muito bom, um crânio mesmo. Nós temos um presidente que chegou a se matar tanta pressão, né? Então, será que vai funcionar dessa maneira? Não funcionou na ditadura, porque lá o presidente mandava, né? Eu vou fazer isso e acabou. Pelo menos fazia, né? Aí sim podia culpar ele, porque é ele que mandava. Agora, não manda, né? E você sabe que as pessoas não precisam ter muito conhecimento para saber que quando a gente não consegue pôr o nosso projeto em ação, a ansiedade cresce, né? E aí começa a dar vantagem para um, para outro, quando vê tá atolado até o pescoço e volta. Não deve ir nesse caminho. E se não for, o Brasil vai ficar parado. Porque no meu ponto de vista, o Congresso só está esperando uma queda a mais do nosso atual presidente, ou seja, qualquer presidente que entrar lá. A mídia, se não receber benefício, dinheiro, quando ela ganha, ela fala mal até de ditadura, quando ela recebe a verbinha dela. Agora, quando ela não recebe, ela vai ocultar as boas informações e vai trazer à tona aquelas informações que interessam para ela, né? Então, no meu ponto de vista também, foi a primeira vez que, não sei se foi eu que evoluí um pouco, deixei de ser menos ignorante e não percebia antes que a Rede Globo puxava para um determinado candidato, mas pelo menos eu não via. E dessa vez ela puxou descaradamente, né? Esperamos que ela não faça. A imprensa é um órgão isento, não deve fazer isso, né? E é nesse sentido, do meu ponto de vista. Então, esse foi o meu ponto de vista sobre o Lula. Não que ele queria ser corrupto, queria fazer isso que ele fez. Ele fez porque ele não conseguiria aprovar os seus projetos e sem perceber ele foi se atolando aos pouquinhos e deu no que deu, né? Mas eu tenho mais pena dele, mais dó, mais sentimento de respeito, porque, que nem eu já disse, administrar uma casa com 3 pessoas não é fácil. Mas imagina administrar um bando de corruptos como é o nosso Congresso Nacional. E sempre será difícil se manter nessa linha. E eu deixarei uma pergunta aqui, meus amigos. Qual será o processo certo para administrar um país? Qual será o modelo? É o parlamentarismo? É o presidencialismo? É a ditadura? Isso aí a gente já sabe que 90% da população não quer, né? E se o cara não mandar, nós não podemos. Como é que eu vou responsabilizar você, por exemplo, você está lá numa empresa e você não manda? Você quer fazer uma coisa, tem que pedir para diretor, até a gente lá da produção dando seu espetáculo. Agora, se você tem autonomia para decidir, eu posso te responsabilizar. Esse é o meu ponto de vista. Agora, se você não tem autonomia para decidir, não que você não quer autonomia, se não te dão autonomia, te dão o cargo, mas não te dão autonomia. Que é o nosso caso, o nosso presidente, todos eles. Não vou criticar nenhum deles por isso. E, infelizmente, a população é ouvida só em 3 meses da eleição, né? Depois que cada um pega o seu mandato lá, cada um vai defender o seu mandato, vai defender o seu público, né? Tem um deputado que está lá para defender os fazendeiros, tem um deputado que está para defender a bancada da igreja, um deputado que dá para defender a bancada da bala, o do sindicato, o dos professores. Então quem está na ponta da pirâmide lá em cima, que a minoria está sempre representada por alguém. E há uma grande percentual da pirâmide, 90%, que está aqui embaixo na base, não tem representação nenhuma, no meu ponto de vista. Só ouvido nesses 3 meses, usado como massa de manobra para colocar as pessoas lá.
E depois fica tudo fragmentado o Congresso. Como que você administra? Você tem 100 deputados que vai fazer uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma, como eu já disse, tributária, previdenciária, aonde 100 deputados vai defender lá a tua fatia, outro 100 vai para outro lado, outro vai para outro lado, e o cara não consegue a maioria. É fácil fazer isso? Eu estou sendo honesto com o meu ponto de vista. Seja honesto com o seu e manda um recado aí pro Repórter Animal. Esse é o meu ponto de vista. Tenha uma boa tarde. Hoje é domingo 22 de setembro de 2019. Tá aí então, um grande abraço do Repórter Animal a todos, aos telespectadores. Boa tarde.